A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma novidade. Queridos, nós queremos ter um relacionamento mais de perto com vocês e precisamos do seu contato. E nós criamos um mecanismo que você vai mandar um e-mail para o contato@apocalipsenaveia.com e você vai ganhar um livro totalmente gratuito, um e-book nosso, no seu e-mail. Isso é para nós mantermos contato diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de toda a censura, para nós termos um banco de dados para mantermos relacionamento com vocês. Caso eles nos tirem do ar do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas, de alguma forma nós vamos manter contato. Além do seu contato do telefone, né? Eu tenho um banco de dados de mais de 7.800 contatos. Muitas pessoas ainda não têm relacionamento direto conosco. E nós criamos esse mecanismo de ter o seu e-mail. Você vai mandar um e-mail para contato@apocalipsenaveia.com e você vai estar recebendo um livro totalmente gratuito, As Revelações do Apocalipse, um livro do pastor Carlos Cardoso. Então, não deixe de enviar, tá aí na descrição um e-mail, envie agora e você vai receber automaticamente esse livro, esse e-book, totalmente gratuito no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe poderosamente, não deixe de fazer isso agora. Agora vamos falar do Bolsonaro aí. Não sei nem se pode falar do presidente, né? Mas vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil. E é muito preocupante, né, o pedido dele, né, para o Pacheco, né? O Pacheco é instaurar uma investigação contra o ministro Moraes e o Alexandre de Moraes e o Barroso. É muito complexo, né? Porque eu quero perguntar para vocês, cadê o Caio Coppola? Que foi o que instaurou uma CPI contra o Alexandre de Moraes. Ele levantou o Caio Coppola, que era um apresentador da CNN, eu nem sei se ele está na CNN ainda, alguém pode me falar isso aqui, se o Caio Coppola está na CNN? Foi o Caio Coppola foi o cabeça da CPI do Alexandre de Moraes, para impeachment Alexandre de Moraes. Em dias, o Caio Coppola levantou 3 milhões de assinaturas. Em dias. 3 milhões de assinatura. E o Caio Coppola é um comentarista político da CNN. Aí caiu na mão do Pacheco o pedido de impeachment de 3 milhões de brasileiros. Estão dizendo aí que ele está na Jovem Pan. E sabe o que o senhor Pacheco fez com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Ele foi lá e colocou na gaveta e não impeachmentou o pedido de 3 milhões de brasileiros. E veja que se ele saiu da CNN, com certeza foi por insatisfação da emissora, porque ele pediu, né, o impeachment do Alexandre de Moraes. Então agora, meu irmão, a irmã Nívia está dizendo que ele sumiu, tem gente dizendo que o Caio Coppola está na Jovem Pan. Ele é o maior comentarista, era, né? O maior comentarista político de jovens, para jovens, né? Ele estava influenciando jovens no âmbito político. E agora, veja que o Bolsonaro, diante da questão da quebra da Constituição pelo Alexandre de Moraes, porque quem deve pedir prisão e investigar é a PGR, é o senhor Aras, né?
O Alexandre de Moraes mandou o pedido, o Aras falou que não era para prender o Roberto Jefferson, e mesmo com o pedido da PGR, o Alexandre de Moraes mandou prender o Roberto Jefferson. Olha só. Assim como o Caio Popola desapareceu, o deputado Daniel desapareceu. O Miro está dizendo que o Caio Popola foi para a Rede TV. Mas não tem mais a expressão que tinha e nem a voz que tinha. Vocês vão concordar comigo. Por isso que eu já estou perguntando aqui, porque eu via ele todo dia. Eu via o Caio Popola todo dia fazendo comentários aí. E agora, olha só. Você sabe que quem destruiu ou quem falou, né? Olha só, sobre o mensalão foi o Roberto Jefferson, que foi mandado para a cadeia essa semana pelo Alexandre de Moraes. Então, com certeza, a pedido do PT, do PCC ou de quem quer que seja dessas quadrilhas que financia também o Alexandre de Moraes, eles mandaram uma pessoa que só porque ela estava se expressando contra o Supremo. Agora vamos pensar aqui como presidente da nação. Quer dizer, o Bolsonaro é o presidente do país. Aí eles podem chamar ele de genocida, de homicida, de omisso, de negacionismo. Eles podem xingar. Eles podem xingar o presidente de tudo quanto é nome. Agora, se alguém ousar falar mal do Supremo, eles mandam para a cadeia. E o que fez o senhor Roberto Jefferson ir para a cadeia foi a entrevista que ele deu na Jovem Pan, que ele destruiu. Ele falou que o único juiz que existe no Supremo Tribunal é o Fux, os outros são tudo advogados. Olha o nível que nós chegamos. Né? E advogado agora com poder de juiz de abrir inquérito, investigar e condenar aqueles que eles estão abrindo inquérito. Outra coisa inconstitucional que eles estão fazendo, que é inconstitucional, é abrir processo contra o presidente da República, né? Isso é inconstitucional. Então, como eles estão rasgando a Constituição, o presidente pediu para se abrir um inquérito contra o senhor Alexandre de Moraes e o Barroso, o líder do Supremo Tribunal, que disse essa semana... Olha o nível de censura que tá, meu irmão. Eu não posso botar o vídeo aqui, mas o Barroso diz que eleição não se ganha no voto, se toma. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. A mídia não falou nada. Se fosse o Bolsonaro que dissesse que eleição não se ganha no voto, eleição se toma, talvez o Bolsonaro já estivesse até na cadeia. Mas como é o líder supremo das eleições nacionais, que é PT... Ele falou que eleições não se ganham, eleições se tomam. Ainda no vídeo ele pergunta: nós estamos sendo gravados, está sendo ouvido o que nós estamos falando? E ele ficou assustado com o que ele falou. E, para a infelicidade dele, para a felicidade de alguns, estava sendo gravado o que ele falou na cara dura, que eleição não se ganha no voto. Eleição se toma. E aí o Supremo, já que ficou em silêncio e toda essa questão, amanhã vai se manifestar, né? Supremo Tribunal evita responder a Bolsonaro sobre a ameaça feita a ministros e aguarda o Senado. Agora, meu irmão, eu descobri estudando isso aqui sexta-feira que o senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o escritório de advocacia dele defende a Vale do Rio Doce no caso Brumadinho.
um caso de 11 bilhões de reais. Então, se o senhor Rodrigo Pacheco, quer dizer, ele abriu mão porque ele é advogado, mas quem disse que ele abriu mão das ações dele dessa empresa? Olha o que eu quero falar aqui. O Rodrigo Pacheco trabalha para a Vale do Rio Doce. Ele não defende o povo, ele defende a Vale num caso bilionário da barragem de Brumadinho. Se ele trabalha para a Vale, o senhor Rodrigo Pacheco trabalha direta ou indiretamente para Jorge Soros, que é o dono da Vale do Rio Doce. E o senhor Jorge Soros é um cara que articula a política brasileira desde a década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso deu para ele a Vale do Rio Doce de graça. E o senhor, olha como as coisas se ligam, Jorge Soros é o maior narcotraficante do mundo e com certeza não só o líder do Senado, como o senhor Alexandre de Moraes, trabalham para essa quadrilha, né, de bandidos. E eles não querem a verdade de jeito nenhum. Meus irmãos, está travando um pouco, mas está voltando. A internet para mim aqui está normal. Tenha um pouco de paciência. Então, olha só. Além disso, o irmão Sérgio acabou de me mandar aqui, por exemplo, que auditores da Receita Federal foram afastados pelo Alexandre de Moraes, né? Saiu na revista Veja, né? Essa reportagem, né? Ele está afastando todos aqueles que estão causando, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui... Tem um vídeo aqui, ó. Acabei de participar de uma manifestação junto com várias entidades, particularmente os auditores fiscais. Sabe o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Alexandre de Moraes, afastou 2 auditores fiscais. Sabe por quê? Porque esses 2 auditores fiscais estavam fazendo um trabalho importante. Eles, na verdade, fizeram um filtro com quase 800 mil servidores e identificaram 133 servidores que estavam, na verdade, com movimentações com indício de irregularidade. Ou seja, a pessoa está com movimentação que parece ser incompatível com o que ganha. Importante instrumento para combater a sonegação e a corrupção. No entanto, entre esses 133 servidores, eles detectaram 2 ministros aqui do STF. Né? O Dias Toffoli, que é o presidente, e o Gilmar Mendes. Né? E por isso, né, na verdade... Olha só, os auditores da Receita Federal, obrigado, irmão Sérgio, que estavam investigando mais de 130 servidores com movimentação além do que ganha, os 2 que abriram inquérito foram afastados por Alexandre de Moraes, porque tem 2 ministros, o Toffoli, que foi advogado do PT, e o Gilmar Mendes, que foi colocado por FHC com movimentação suspeita. Então, pelos 2 funcionários da Receita Federal estarem aí instaurando o inquérito contra Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes e o Toffoli, eles foram afastados do cargo. Então, os trabalhadores, os auditores fiscais foram protestar na frente do TSE. Por quê? Porque será que eles são intocáveis, os senhores Gilmar Mendes, o Toffoli, o Alexandre de Moraes são super-homens que ninguém pode falar mal desses camaradas, meu irmão? Essa é uma pergunta que todo brasileiro deveria fazer. Eles estão acima da justiça, da ética, da moral? Né? E veja que Gilmar Mendes, quantos bandidos esse camarada soltou, quantos processos
de deputados, senadores, governadores e prefeito que cai na mão de Gilmar Mendes, ele absolve todo mundo. E com certeza, meus irmãos, ele não absolve esses bandidos de graça. E o problema todo é esse. Sabe qual é o problema do Brasil? Veja bem, meu irmão. Os políticos, infelizmente, desculpe a palavra chola ou a palavra baixa, têm rabo preso. Então eles cometem o crime. Quem julga o político? É o Supremo Tribunal Federal. Então o que o Supremo faz? Ele não leva a causa, não leva a pauta e segura a bronca do deputado, do senador, do governador, do prefeito. Por que eles seguram o processo na mão? Porque quando os deputados forem votar contra o Supremo, quando o Senado for votar contra o Supremo, eles vão dizer assim: vocês têm certeza que vocês vão mexer nessas causas? E aí eles mostram os processos. Sabe que os deputados, os líderes partidários, os senadores, governadores, prefeitos fazem? Eles pegam e arquivam o processo. Arquiva o processo. Por quê? Porque um está na mão do outro. O Supremo está na mão do Senado e o Senado está na mão do Supremo. Os deputados estão na mão do Supremo e o Supremo está na mão do Senado. Então um fica na mão do outro e ninguém faz nada contra ninguém e um defende o outro. Agora, qual é a sensação que dá em nós, cidadão que pagamos imposto, que somos pessoas de bem, que queremos o bem da família, o bem da sociedade? Qual é a sensação que dá no ser humano? A indignação, meu irmão. Se isso não está dando indignação em você, eu não sei em que mundo você está vivendo. Isso gera em nós uma indignação porque a injustiça está prevalecendo sobre a justiça. É isso que está acontecendo. A injustiça está prevalecendo sobre a justiça. Tá aí, meus irmãos. Eu falei numa live essa semana, né? E volto a falar com vocês para se prepararem, né? Não é só o agronegócio, não é só os caminhoneiros. Agora o pastor Silas Malafaia também deu a palavra que os evangélicos vão aderir à paralisação do agro e dos caminhoneiros. E veja que existem duas coisas. Ou pode ocorrer verdadeiramente essa paralisação, que é o que mais provável, né? Ou uma mega manifestação no dia 7 de setembro, o povo pedindo, né? O povo pedindo a liberdade, o poder de ir e vir. Ou o Bolsonaro pode dizer para o povo não fazer essa paralisação gigantesca de 3 dias pela queda do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito, como o irmão Miro está dizendo, ou acontece uma grande manifestação no Brasil pelo bem, pelo patriotismo, nacionalismo, conservadorismo, ou tudo cai por terra, a eleição do Bolsonaro em 2022, todo o princípio de família, de ética, de moral vai cair por terra. Então agora, meus irmãos, nós estamos nesse lema. Agora, veja que nós tivemos a greve de caminhoneiro em 2017. Foi uma greve gigantesca pela queda de Michel Temer, e Michel Temer continuou no poder. Porque quem colocou Michel Temer na presidência foi os donos do mundo.
E isso é tão claro que no último mês de governo de Michel Temer, Sarney Filho deu 3 milhões de hectares da Amazônia de graça para 3 ONGs e para o Banco Mundial. 3 milhões de hectares de terra da Amazônia foi dado de graça pelo governo Michel Temer para o Banco Mundial e para 3 ONGs, através do então ministro da Agricultura, Sarney Filho. E eu quero dizer a todos vocês, teve a greve, mas derrubaram o governo de Michel Temer? Não derrubaram, porque quem colocou ele lá foi o sistema. Então, eu quero dizer que se o povo, segundo que o Sérgio Reis, através dessa reunião, através do que Silas Malafaia falou, né? 3 ONGs, irmão Leoraci Oliveira, é só pesquisar aí no Google que tá o dia e a hora que foi dado ao Banco Mundial e 3 ONGs, 3 milhões de hectares da Amazônia. Outras coisas mais que Michel Temer fez, que cometeu muito mais crime do que a Dilma e do que o Lula, e ninguém tocou em Michel Temer. Ele ficou preso um dia e foi solto no outro imediatamente pelo poder que ele tem. E veja que o MDB e o PSDB são partidos tão blindados nessa nação que você não vê nenhum governador do PSDB na cadeia, nenhum ex-presidente do PSDB, nada do PSDB. Por quê? Porque a cúpula maçônica política está na mão do PSDB no Brasil. Foi R$60, não foi $60, irmão Miro. Cada hectare de terra. Eu vou botar aqui para vocês verem essa matéria, só para vocês entenderem quem que colocou Michel Temer lá. 3 milhões de hectares da Amazônia foi vendido por R$60 pelo Sarney Filho ao Banco Mundial e ONGs. Olha só. Foi $60, isso aí mesmo, Momiros. Deixa eu pegar aqui uma matéria e vou mostrar para vocês. Então entenda que tem várias matérias falando sobre essa eu vou botar aqui para vocês, para depois vocês vão dizer. Então, quem colocou Michel Temer foi o sistema, né? É simples assim de se entender. É difícil quando as pessoas não entendem. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Aí, veja bem, 3 milhões de hectares, meu irmão. Se não me falha a memória, me corrijam aí. Eu acho que o hectare é 1000 por 1000, né? Olha aí. Essa é a reportagem. Isso aqui foi os últimos dias do governo Michel Temer. Ó, diretor do Banco Mundial, Martin Reisser, e o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, assinam um acordo que prevê o repasse de 60 milhões em troca... foi 60 milhões de dólares em troca de 3 milhões de hectares de novas unidades de conservação da Amazônia, interagindo por 3 países. Então foi 60 milhões de dólares dado por 3 milhões de hectares. É por isso que colocaram Michel Temer lá. Então o que eles fizeram? Eles deram a terra de graça. Eles deram de graça. O Brasil deu 3 milhões de hectares de graça ao Banco Mundial. Vocês estão entendendo? Então é 10 mil metros. Então aí você multiplica
Aí você multiplica e você pensa quanto de terra foi dado do Brasil para o Banco Mundial. Então, é muita terra, meu irmão. Isso foi em 2018 para derrubar o tempo por causa do diesel. Obrigado, irmão Roberto. Então agora, 2018 foi o ano que Bolsonaro ganhou as eleições. Então agora eu quero que vocês analisem comigo, né? Analisem comigo. Eles deram 3 milhões, isso foi no Michel Temer. Não derrubaram o Michel Temer por quê? Porque colocaram ele lá com um propósito. As pedaladas fiscais da Dilma Rousseff não se comparam nem a 10% do que Michel Temer fez em um mês de governo. Então eles derrubaram o PT para nesses 2 anos fazer uma bagunça no Brasil. Os políticos ganharam milhões de verba para votar tudo que Michel Temer queria. Eles ganharam milhões, deputados e senadores ganharam milhões. Milhões, isso aí, deu $20 por hectare de terra. Então eles deram de graça. Então em 2 anos que Michel Temer ficou no poder, ele devastou com o Brasil. E agora, meus irmãos, a greve de caminhoneiros não derrubou o governo Temer. E agora nós estamos vendo aí um lockdown da direita, né? Vamos chamar isso lockdown da direita? Por quê? Porque vai paralisar tudo a favor da liberdade, a favor do povo. E aí a pergunta que não quer calar é: até que ponto, né? Até que ponto haverá uma mudança na nação brasileira? Até que ponto haverá uma mudança nessa nação? Que Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe a família de cada um, e que Deus venha nos dar uma semana abençoada debaixo da sua presença. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar um pelos outros até o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Miros, todos os moderadores, Deus abençoe.